Olá, tá no ar mais um Performance SA nessa segunda temporada e hoje uma mulher casca grossa, triatleta Ironman de Kona. Não é Ironman qualquer, não é Ironman Floripa, Ironman Kona. Mas antes, vamos agradecer ao nosso patrocinador, sem ele esse programa não estaria no ar, não estaria na segunda temporada. Então, a AGP Pesquisas, obrigado por apoiar a gente, por incentivar o esporte. E explicando o que eles fazem, na era dos dados e das quantidade abundante de dados que a gente tem hoje, é uma empresa de pesquisa e usam ferramentas essenciais para trazer insights que dão segurança para a tomada de decisão e direcionar os próximos passos das empresas. A AGP Pesquisas traz voz do seu cliente para o centro das decisões do seu negócio, avaliando sua marca e seus produtos, indicando sua satisfação e, no caso, é o cliente que dá o direcionamento correto para a tomada de decisão. Então, fica aí a dica. Thaís Wabra. Thaís Wabra. Eu já te perguntei antes de onde vem a origem, agora fala para o nosso público. É egípcio judaico, seria um Warba, mas pode ser Vaba aqui no Brasil. Tá bom. Tá tudo bem. Eu costumo falar WAHBA. Boa. Mais fácil. Boa. Você, além de triatleta, trabalha no iFood. O que você faz lá? Bom, eu sou head de experiência do restaurante. O que é isso? É a área que olha todos os problemas e oportunidades que os restaurantes têm e junto com os times de tecnologia, dados, desenvolve produto, política, enfim, serviços para melhorar a vida do restaurante. Então, no iFood a gente tem mais de 300 mil restaurantes. 300 mil? 300 mil, isso. Grande parte deles são atendidos via produto, então não tem um time comercial que fala com eles no dia a dia. O que é via produto? Eles têm um portal, que eles cadastram catálogo, que eles cadastram promoção, que eles fazem conciliação financeira. Enfim, meu time olha para tudo isso e vê o que precisa evoluir, o que precisa melhorar, o que falta. Basicamente é um time que resolve problema o dia inteiro. Mas problema estruturado, não é probleminha. Não, é problem solving. Tá. O que precisa resolver, quais são as hipóteses, a gente testa, a gente usa muitos dados, usa pesquisa, enfim, tudo isso e constrói as soluções daí com tecnologia. Deixa eu entender, eu sou dono de um restaurante e eu me cadastro na plataforma do iFood como um restaurante e eu começo a vender, entregar meus produtos para o iFood, entregar na casa dos meus clientes. E aí eu faço tudo isso através de uma plataforma. Desde o cadastro, então tem o que a gente chama de um self-sign-in, então você tem como fazer isso de forma autônoma, né? Um autosserviço mesmo. Sim. Daí você tem o cadastro do catálogo, e daí, por exemplo, cadastro do catálogo, você pode ir lá digitar, ou agora a gente está fazendo testes com inteligência artificial para ler o seu cardápio e já está pré-digitado. Então, por exemplo, esse teste com inteligência artificial é algo novo para facilitar essa jornada. Então, algo que saiu agora do time junto com outros times, né? Daí, depois disso, você vai configurar os horários da loja, você vai colocar promoção, você vai fazer todo o processo de venda, que é aceitar o pedido, despachar o pedido, falar com o consumidor caso tenha algum problema, falar com o consumidor caso tenha um cancelamento, fazer o pós-venda, né, disso. E depois de tudo isso, analisar a performance, conciliação financeira, tudo isso é dentro dessa plataforma. Conciliação financeira é o seguinte, vendi 100 mil reais, eu tenho que receber tanto percentual fica para o iFood, tanto percentual fica para mim e você distribui assim. De forma bem simplista, porque daí tem promoção que abaixa, enfim, Sim. tem outros gastos, antecipação, tem produtos financeiros também, o iFood, que estão dentro dessa plataforma. Quantas pessoas você tem na tua estrutura? Na minha tem quase 30. Tá. A estrutura que olha para restaurantes é muito maior que isso. Eu tenho uma agenda de melhoria contínua e tem uma par que está olhando toda a parte de estratégia de marketing para restaurantes. Tá. E daí é meio que a gente melhora e tem que comunicar, né? Porque se o restaurante não sabe, ele não usa. Então anda bem em conjunto. Então esse time inteiro aqui, daí tem umas 60, 70 pessoas. Assim. Uma empresa super adrenalina, ainda é uma startup, apesar de não ser mais uma startup, ainda tem cultura de startup, crescimento absurdo, bucha para resolver, problema para resolver, né? Reclamações de todos os lados. O que é mais difícil, ser head de uma área de restaurantes dentro do iFood ou fazer o Ironman em Kona? São desafios um pouco diferentes. Acho que quando você vai fazer uma prova, um desafio em Kona, de certa forma você sabe o que você precisa fazer, né? Você treina, você cumpre, você faz tudo que está dentro do seu controle, né? Óbvio que a prova você depende de tempo, você não sabe, enfim, uma prova muito longa, muitas coisas podem acontecer. Num paralelo, no iFood também, normalmente a gente tem a hipótese, a gente testa, a gente começa a construir, a gente acha que espera um resultado. Só que esse resultado pode não ser suficiente.
Então, lá a gente tem uma cultura muito forte de errar rápido e segue em frente. Propõe outra coisa, tem que achar outra solução, assim. Então, não dá pra falar qual que é mais difícil, os dois são bem desafiadores, assim. Os dois me motivam por igual, vamos falar dessa forma. O que te dá mais prazer, o Ironman de Kona ou um dia de rock and roll no trabalho? Pô, a comparação daí foi injusta, porque o Ironman é a ponta do negócio, né? Mas eu confesso que eu gosto da minha rotina com os dois juntos, assim. Tá bom. Óbvio que quando a gente entrega, tem um puta resultado dentro do iFood, desculpa pelo... Não, podemos falar palavrão. Não tem problema, tá tudo bem. Estamos em casa quando a gente entrega alguma coisa, dá muito certo, você vê o feedback do restaurante, você vê os números, né? Mostrando que aquilo é uma sensação também de conquista, de realização próxima, vamos dizer assim. Como é que você começou no triatlon? Eu corria, na verdade, assim, eu fiz esporte a vida inteira, mas um pouco diferente. Eu me formei em balé clássico, fiz 15 anos de balé. Que legal! Mas jogar futebol, fazer outras coisas, enfim. Onde você estudou? Desculpa voltar um pouco mais atrás. Eu estudei no colégio judaico. Tá bom. Que chama Renascença. Você mora em Higienópolis? Eu vivia por lá, eu não morava lá, bom. mas minha vida era lá. Eu sou engenheira, me formei em engenharia depois disso. E até o final da faculdade eu fazia balé mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, mudei um pouco para Pilates, comecei a correr, mas correr sozinha. Óbvio, eu me machuquei, né? Eu corria todo dia a mesma coisa, igual, aquela coisa. Você corria na faculdade ou depois? Depois, na faculdade era mais futebol e Pilates. Assim, você sempre fez esporte? Então? Sempre fiz esporte. Você é hiperativa? É difícil, assim, ter um ritmo acelerado de vida, assim, com bastante coisa. Eu tenho 16 anos, então eu tenho uma habilidade de ler rápido e me pareceu que você era hiperativa. Você fala rápido, enfim. Nossa, eu falo super rápido, inclusive com a coisa você fala, Thaís, eu falo rápido também, então bora. O time brinca, às vezes eu falo assim, coloca em 0,5x, né, porque eu já falo normalmente em 2, então você tem que dar uma reduzida. Bom, então, daí eu voltei pro balé depois de um tempo, daí eu comecei a correr numa assessoria mesmo, pequena, dentro da companhia atlética. Brooklyn? No Brooklyn, tá bom. Isso na Quark. E daí, sei lá, o meu grupo lá, todo mundo fazia triatlon, assim, acho que eu era uma das poucas, o grupo mais próximo que fazia só corrida. Por que você parou o balé? O balé, ele acaba sendo uma jornada durante o ano que você, enfim, tem a base no começo do ano, daí de repente você começa a se preparar para uma apresentação. E se preparar para uma apresentação é algo que demanda e que tem horários fixos, assim. Com a vida profissional, não dá para ter aula de balé das 5 às 6, das 5 às 8. Assim, não era sempre que eu conseguia cumprir, daí não é uma coisa que você repõe no outro dia. No treino, por mais que eu tenha uma rotina super bem estabelecida, se eu precisar flexibilizar para uma reunião, para um compromisso, eu treino em outro horário, assim, eu ajusto minha agenda. O balé não, é aquilo. Maravilhoso que você trocou o balé por 4 esportes, porque o triatlon são 4 esportes. Mas eu entendi o que você está dizendo, porque o balé você tinha um horário fixo e no Ironman você tem disponibilidade de treino na madrugada. Mas entre essa fase do balé e o triatlon, acho que tem aí uns 10 anos de espaço, assim, de outras coisas. Então, acho que tem uma evolução, uma maturidade na carreira que aconteceu junto, assim. Acho que começo é aquilo que você... Acho que eu trabalhava demais, assim. Não que eu trabalhe pouco, mas acho que no começo você não coloca os limites adequados, assim. Você não entende como as coisas se complementam. Então, eu abri muitas vezes mão da minha rotina por causa do trabalho. Hoje eu faço isso quando eu preciso de fato, assim. Não é é exceção e não modus operandi. E engenharia, quando você se formou? Eu me formei em 2003. 2003, era ainda bastante machista, homens, ou já tinha mais mulher? Não, eu fiz ainda engenharia de produção mecânica, então eu fazia parte, eu compus o 10% da turma de mulheres, assim. Então era um ambiente, de fato, mais masculino. E o que te levou a estudar engenharia mecânica? Produção mecânica, né? Eu tenho produção, aí o mecânica veio de bônus. Tá. Vamos dizer assim. Olha, eu gostava de muitas coisas, eu sempre fui muito racional, naquela época tinha logística, eu olhava e falava assim, interessante, isso é novo e tal. Sempre fui mais para a área de exatas, apesar de ter um lado de artes, incrivelmente. E no fim, assim, acabei estudando engenharia, que eu acho que é uma boa formação, assim, ela te ensina a pensar, acho que é isso. Então, no fim, óbvio, disciplinas de mecânica, mecânica dos fluidos, ciências dos materiais, eu não lembro nada, assim. Mas acho que a estruturação, a forma de lógico, né? a construção lógica, raciocínio, tudo isso é importantíssimo, assim. Então, eu trabalhei, acho que no começo da minha carreira, em logística, com Sales and Operation Planning, então planejamento de produção, acho que foi o mais próximo que eu cheguei da engenharia,
mas depois acabei indo para comercial, para áreas que conhecimento de engenharia ele é muito bom. Sim. Mas você tem que desenvolver outras coisas junto, né? Claro. E aí você começou a correr na companhia atlética, todo mundo Comecei fazia a correr, todo mundo fazia, então daí eu decidi, vou fazer minha última apresentação de balé e comprar uma bicicleta. Então isso era em novembro, fiz a última apresentação de balé, comprei a bicicleta. No ano seguinte, em março, eu fiz meu primeiro short triathlon. Tá. Isso foi final de 2015, começo de 2016. Ah, já mais recente, então. Tá. Tem um tempo, 8 mas anos. é 8 anos. É pouco, né, pro triathlon, né? É. Eu acho também. Mas não é pouco, mas não é uma coisa, né, enfim. Triathlon, eu demorei pra conhecer o triathlon, assim, não tinha amigos que faziam triathlon antes disso, na época da faculdade e tal. Eu tenho amigas que os pais fizeram, que eu conheci depois, né, que os pais faziam triathlon, então que desde criança estavam nesse mundo. Eu não, adoraria ter inserida nele, mas porque acho que a experiência faz toda a diferença aqui. E aí, como foi entrar no mundo do triatlon? Fiz uma provinha, você fez o quê, um short? Eu fiz um short, acho que, eu vou falar algo que você deve ter estudado um milhão de vezes, conversando com qualquer triatleta. Não é que você sai de um esporte e entra em 4. Mudança de estilo de vida, assim. Eu acho que a grande mudança de vida que eu tive foi quando eu comecei o triatlon, assim. Porque para encaixar tudo isso, eu ainda estava numa fase solteira, saía, tinha uma vida social ativa. Acho que hoje ainda saio, mas não daquela forma, assim. Você precisa dormir cedo, você precisa comer bem, então acho que tudo vai junto. Então, foi uma mudança de estilo de vida mesmo, assim. Os meus amigos sentiram bem, os mais próximos dessa mudança. E comecei daí, acho que você entra rápido, né? Querendo novos desafios. Mas eu fiquei um ano em provas curtas. Eu fiz meus 70.3, mas eu nunca fui aquela de me entupir de prova, assim. Tá. Primeiro Ironman mesmo, eu me inscrevi pra fazer na pandemia. O full. O full. Isso é que a desgraça do triatlon, no bom sentido, que você começa a melhorar rápido. Você começa a ver resultado muito rápido, né? Porque você começa muito mal, de repente você já encaixa ali uma natação, um pedal, uma coisa, puta, você começa, tô melhorando. Aí você quer mais, você fala, caramba, aí eu tive essa mudança de... Quando você entende que é factível, né? Porque, sei lá, eu comecei a triatlon, eu olhava os 73 e falava assim, nossa, assim, como vocês fazem isso, assim? E de repente acho que é a mesma reação que as pessoas têm hoje quando olham, você fez um Ironman, né? Tudo isso. E o Ironman foi só, durante a pandemia, foi quando eu achei factível incluir na minha rotina, assim, de trabalho. Trabalhando de casa, eu conseguia encaixar todos os treinos. E aí você foi pra qual Iron? Floripa? Então, foi cansado 5 vezes, né? Acho que, não sei se é essa conta, mas foi quase isso. Eu lembro, acho que era maio, daí foi pra novembro, daí foi pra maio, daí foi pra novembro. Quando cancelaram a 4ª vez em novembro, eu me inscrevi pra Cozumel e fui no mesmo ano. Tipo, um mês depois, fui pra Cozumel. Então, meu primeiro acabou sendo Cozumel. E essa inscrição de Floripa rolou pro outro ano. Então, eu fiz Cozumel, 5, 6 meses depois, fiz... acho que acontece, fiz Floripa. Então, eu acabei Iron fazendo... Acho que em 1 ano e meio eu fiz 4 Irons, essa conta aqui. Nossa. Nenhum problema de contusão, nada? Porque é muito intenso. Olha, faz 2 anos que eu tenho uma dor no glúteo, assim, mas ela já está incorporada aqui. Não, isso não é normal, tá? Não, nada que me limitou, que me impediu de fazer, mas, óbvio, coisas que o tempo inteiro fortalecendo, tratando, enfim. Como é que você concilia iFood, negócio que demanda bastante, né, atenção, tensão e treinar para um Iron também? Como é que você faz sua agenda? Eu, assim, sou extremamente disciplinada, acho que você não esperava ouvir nada diferente. Tenho horário fixo pra tudo e muito produtiva, assim, sem querer falar, nossa, produtiva, não. As coisas, ela tem o horário certo pra acontecer, assim. Se sair, perdi aquela janela que estava planejada, dormir 15 minutos depois, 15 minutos a menos de treino. Assim, essa conta ela não sai de outro lugar para eu conseguir dar conta da rotina. Óbvio que eu tenho bastante flexibilidade no trabalho, ainda bem, mas tem limite, né? Então eu consigo um dia começar a trabalhar um pouco mais tarde, eu consigo treinar no horário do almoço, então eu encaixo minha rotina com treino de manhã e almoço. E alguns treinos extras ainda caem pro período da noite, mas normalmente... Você faz 2 treinos por dia? 2 treinos pelo menos. E à noite daí eu costumo ir até mais tarde, então... Mas assim, você tem que ser produtivo na vida, né? Acordou, o quê? Segunda? Acordou, faz o quê? Segunda, quarta e sexta, acordar corrida. Corrida. Natação sempre no horário do almoço, segunda, quarta e sexta. Sexta, às vezes eu nado de manhã, faço os 2 de manhã, que é um dia um pouco mais leve. Terça e quinta, de manhã pedal. Pedal rolo ou pedal USP?
Pedal, rolo ou ciclo. Depende do tempo, depende da agenda também. Mas durante a semana acaba indo mais pro rolo, assim. É um pouco mais cômodo. Os 4 da manhã, assim, não dá. Porque eu vou até tarde. Eu durmo cedo, mas eu paro de trabalhar próximo do horário que eu vou dormir. Então já é meio tarde, assim. E daí musculação no horário do almoço. Você consegue desligar o computador e deitar a dormir? Consigo. Eu não consigo fazer isso. Consigo. Praticamente, eu faço, assim, não tem romantismo, mas eu faço todas as refeições trabalhando, sem exceção, inclusive o jantar. Tá. Então eu tô jantando, Você trabalhando. Tem casada, tem filho? Não, então, Tá por isso que acho que a minha vida, ela permite eu chegar no limite, nesse ponto, assim, de rotina. Então eu tomo café em reunião, o pessoal tá super acostumado, eu tô sempre comendo em alguma reunião. Então tomo café na reunião, almoço. Virtual aí. Virtual. Agora que a gente está começando a voltar para o híbrido, né? Precisa ajustar a rotina. E, inclusive, o jantar eu faço trabalhando. Daí eu desligo o computador, banho. E normalmente estou tão cansada que eu não tenho dificuldade em desligar, assim. Tá. Eu não consigo, porque fico muito excitado. Não, eu consigo. Porque no final do dia também, à noite, né? Praticamente, eu passo o dia muito em reunião. Então, à noite é ler Slack, mensagem, ler algum material que sobrou, então não são grandes discussões ou interações. Há quanto tempo você está no iFood? Quase 6 anos. Caramba! E antes? Antes eu fui da Heinz, Kraft Heinz, mas minha carreira inteira praticamente foi Whirlpool. Tá. Whirlpool, Hipermarcas, Whirlpool Heinz. É Consul, Brastemp. Brastemp Consul, isso. Brastemp Consul, daí Hipermarcas, fiquei quase 4 anos lá, Heinz e iFood. Em que áreas aí? Eu passei por logística, Sales and Operation Planning, que é planejamento de produção, trade marketing, comercial, todos os canais possíveis, assim, sempre projetos mais de construção, assim, mais hipermercado, farma, tudo isso. Daí eu entrei no iFood na área comercial, fiquei 1 ano olhando para key accounts, as grandes redes, tudo isso, um pouco menos, e daí mudei para experiência de restaurante mesmo, com todo esse background aqui. E o pessoal fala o quê? Essa maluca faz Iron Man, Kona. O pessoal fica surpreso, assim. Eu tento até não... Tipo, acho que as pessoas, de certa forma, elas gostam de ter alguém, assim, que faz uma coisa... Eu escuto muito e eu fico até com vergonha. Assim, nossa, não, você inspira. E acho que inspira porque tem uma realidade próxima, sabe? Não tô falando de objetivos de treino, mas, assim, é alguém que tá lá no trabalho, que tem vida parecida. E, assim, eu sou bem realista, assim. Quando eu pergunto, como você encaixa? Tipo assim, eu abro mão de tudo isso pra fazer isso aqui. Assim, se você me perguntar os últimos 6 meses que eu fiz Iron, 2 Irons seguidos, eu só trabalhei e treinei. Não teve um terceiro assunto, filme, ou, assim... Livro, algumas coisas, mas assim, não teve. O que você fez de prova esse ano? Esse ano, o ano passado, né? Eu fiz 73 Floripa, o Ironman da Espanha de Vitória Gasteiz, que foi quando eu classifiquei, que foi em julho. Julho de 23. De 23. Puta, mas é verão. Foi, é quente. É quente, mas assim... É norte da Espanha? É. Norte. Bom, menos, mas é quente. Quente, e você foi pra lá pra classificar? Você queria classificar? Eu fui pra lá eu não conseguia fazer Floripa esse ano, porque eu tinha um casamento na data. E daí eu tinha que escolher uma prova fora. E tinha que ser entre junho e julho. Daí, isso eu sempre olho pra casar também com o calendário de trabalho, assim. Então, escolhi essa prova em julho, ela tinha vagas extras, acho que quase todas tinham, né, praticamente. Nunca ouvi falar nessa prova. Vitória Gasteiz, é País Basco, perto de Bilbao. Uma prova legal, assim. Plana? Não, Rolling Hills, tudo é Rolling Hills. Tá bom. Mas, assim, essa prova foi uma grande frustração pra mim. Eu fui com uma expectativa de performance, assim, passei mal, cabeça, foi uma mistura de um monte de coisa. Mas deu certo pra vaga, assim, eu não ia nem pegar a vaga. Eu falei assim, não mereço, não vou. O que aconteceu na prova? Fala, o que você falou? Foi mal por quê? O que passou? Não, eu passei mal na bike, aconteceram coisas pequenas, tipo, desde ser picada por uma abelha, errar o caminho, ou achar que tinha levado uma infração e não tinha, então parei em todos os postos pra perguntar. Daí quando eu vi, potência caiu, comecei a ficar enjoada, acho que foi um misto de calor, e daí não corri praticamente, foi isso. E tinha uma expectativa diferente, né, como tudo. Mas você conseguiu a vaga? Consegui. Assim, acho que olhando, sempre vale, né, quando eu olho o ciclo, né, e o resultado final, tipo, a prova não foi o que eu esperava, mas o todo foi muito legal. Assim. Ironman na Espanha em julho?
Em julho, voltei... Kona em outubro. Eu voltei e tinha 45 dias para fazer o Cruce, que daí é completamente diferente do triatlon. Uma prova de 100 km na Patagônia, dividida em 3 dias. Antes da gente entrar na Patagônia, no Cruce, quanto você fez em Kona? Quanto tempo? Fiz 11h40. Tá bom, que é bom, né? Porque lá... Tava Olha, em Kona, não tava. Assim, quando eu cheguei lá, os primeiros treinos, assim, eu falei, cara, isso é difícil, né? É difícil, é uma prova difícil. Mas o dia da prova ele foi muito tranquilo, assim. A gente não teve um vento lateral, como tinha tido no sábado anterior. Só que eu adotei nessa prova, como eu saí de Espanha muito frustrada, assim. Muito de fato, assim. E Kona, pra mim, não era uma prova que eu consegui grandes performances. Era uma prova que eu fui, eu alinhei com o meu técnico antes, eu tava discutindo pace de coisa, ele falou assim, esquece pace, vai lá, vai ser feliz, assim. E eu tava traumatizada de ter passado mal na Espanha, porque na Espanha, na corrida, quando eu vi que eu não tava correndo, eu queria desistir da prova, mas não ia desistir. Não existe a possibilidade de desistir. Mas eu não queria continuar correndo. Então, assim, eu lembro que eu negociava comigo assim, Thaís, você não vai parar, então você vai ter que correr. Mas você não quer correr, mas corre. Então, assim, foi terrível, assim. Eu detestei a prova, eu fiquei muito tempo chateada depois, até conversei com psicóloga depois, tudo isso, pra me preparar melhor pra Kona. Então, pra Kona, eu fico na cabeça assim, eu quero ter bons momentos. Aproveitar. E daí, eu saí pra correr, eu desliguei o relógio, adotei uma estratégia extremamente conservadora. Conservadora, assim, corri com batimento de... Acho que isso é um pouco relevante, né? Mas, assim, corri leve, do começo ao fim. E você faz prova sempre com potencímetro? Tudo. Sempre controlado por tecnologias? Passei bem do começo ao fim. Se você me perguntar, assim, foi a prova mais tranquila que eu já fiz. Ninguém acredita nessa frase, mas foi a prova mais tranquila. Eu fui feliz do começo ao fim, assim. Todo mundo, nossa, tava um calor infernal. Eu olhava, vi o sol batendo no mar e falava, nossa, que lindo. Então, eu mudei muito o meu mindset para essa prova, assim. Olho agora, é injusto olhar agora e falar assim, dava pra ter feito mais forte? Dava. O que ia ter mudado especificamente na minha vida? Nada nesse momento. Tô com uma lembrança boa guardada aqui. E por que você usa pulsômetro e potencímetro para fazer prova? Por que você não vai na sensação? Olha, eu adoro, eu acho que eu tenho sim uma boa percepção, assim, não sei o quão apurada ela é, acho que às vezes ela falha, às vezes eu acabo indo, especialmente em prova que você acaba perdendo um pouco, né? Quando sobe e desce, quando tá muito calor, as referências elas mudam um pouco, né? Mas eu tenho receio de passar um pouco do ponto, assim. Então, especialmente em prova bike, normalmente eu vou bem à risca, o que é, e a corrida é o que acaba sendo o que sobra, assim. O que é o teu melhor dos três? Olha, o meu melhor costumava ser a corrida, mas em Iron, correr bem, eu ainda não consegui. Então, vai chegar esse dia. Mas adoro a bike, enfim. A corrida, eu nunca fiz Iron. Fiz meio, o full, né? Eu fiz 70... Não tinha nem 70.3 na época, era o Iron, meio Ironman. Mas geralmente você não consegue correr bem porque você fez muita força no pedal, você tem pouco volume de pedal, fez muita força e não consegue correr. Pode ser, é possível. Como pode ser também, no fim, é o acúmulo da prova, né? A natação parece fácil, mas assim, você está acumulando cansaço. Você errar na alimentação na bike, você vai pagar na corrida, mesmo não tendo feito muita força. Então, eu acho que para fazer um Iron bom, assim, requer um pouco de experiência, assim. E aí, a gente tá no Cruce. Você falou que foi a última prova que você fez em 23. Como foi? Não foi. A gente tava falando, antes de ligar a câmera, a gente tava falando, mas conta pra galera, né? Bom, o Cruce é uma ultramaratona na montanha, na Patagônia. É muito legal a prova, é uma prova um pouco diferente, você faz... São 100K em 3 dias, é São isso? 100K em 3 dias, todos os dias você volta para um acampamento, você dorme nesse acampamento e larga no dia seguinte. É o mesmo acampamento? Não, são 2 acampamentos diferentes. Você começa a acabar no mesmo ponto, todo ano eles mudam, tá, o percurso. Então esse ano começava e acabava no mesmo ponto. Eu larguei no primeiro dia, foi tipo... Assim, eu fui para essa prova, até brinquei antes, assim, vai ser quase um ecoturismo, porque eu não... Por mais que eu corra, por mais que eu tenha endurance, eu tenho um volume, eu consigo ficar horas lá, é muito diferente. Sim. E eu não tive tempo de treinar, assim, foi praticamente, acho que foram 4 treinos, na verdade, entre o Iron e o Cruce, 4 finais de semana, e o piso é muito instável, tudo isso. Então eu fui, uma semana antes, eu já tava com uma dorzinha no tornozelo, fiquei já sem correr, cheguei lá o primeiro dia, acabei com os 2 tornozelos levemente cansados. Segundo dia, primeiro passo,
muita dor, muita Caramba. dor. Então, algo que era para eu ter feito correndo, eu fiz praticamente andando. Foi uma etapa muito dura. O tornozelo é a instabilidade mesmo no piso, né? E uma coisa que a Iron é no asfalto. Não tem estabilidade. Você não treina, eu quase não treino, até aprendizado, assim, tem que treinar outros terrenos também, Sim. né? Bom, o segundo dia acabei fazendo mais andando do que correndo, né? Foram 7 horas e 40 de prova, numa etapa que era pra ter feito em 5 horas, assim. Então, desgastei muito mais. Cheguei no acampamento, não conseguia pôr o pé no chão. Acho que não é nem que eu falei, tava com medo de ter passado do ponto, né? Falei, acho que deu ruim. Daí fui lá, enfim, faixaram, tomei remédio, me preparei para largar no dia seguinte, assim, preparei todas as garrafinha de gel. Chegou no dia seguinte, eu não pisava no chão, assim. Fiquei muito chateada, porque, assim, eu queria fazer nem que fosse andando, assim, eu ter sido mais 7 horas, mas, assim, não conseguia andar. Então, eu sei que eu cheguei, o corpo me parou, assim, depois de um ano incrível. Como você lida com as frustrações? Porque você falou que o Ironman da Espanha você não ficou satisfeita, depois Kona você curtiu porque foi lá sem compromisso, sem peso, e aí você vai pro cruze e não consegue concluir. Eu não lido bem, não. Assim, eu um pouco de cada um, se conversa um pouco do trabalho. Eu sou muito exigente, assim, são poucas provas que eu saio e falo assim, nossa, dei tudo que eu tinha pra dar. Até um receio que eu tinha, assim, do cruze, assim, será que eu fui no limite mesmo? Será que não dava pra ter largado, assim? Como eu não andei por 3 dias, voltei a andar hoje, eu falei assim, não, de fato, assim, não dava pra ter largado, assim. Tá. Mas tava com medo de... Foi uma prova, foi uma etapa dura, frio de menos 20 graus, no topo, 70 quilômetros de vento. Então, assim, eu falei assim, será que eu tô com medo e minha cabeça tá me burlando? Mas no fim, não, foi corpo mesmo, dessa vez não foi cabeça, assim. Mas sobre a frustração, assim, é difícil, assim, eu trabalho isso e acho que a experiência, ela traz isso também, né? Quantas provas você já fez? Já fiz acho que uns 10, 70.3, 4 Irons, alguma coisa assim. Já tem experiência. Já devia lidar melhor, né? Já devia estar lidando melhor. Provas são variáveis que a gente não controla, né? Uma contusão, um vento, um frio. É isso. Então, acho que agora, esse ano me ensinou bastante, assim. Acho que fui pra Kona com outra cabeça. Pra essa prova, assim, não tinha o que fazer, assim. Não foi cabeça, de fato, foi físico. Mas sabia que eu tava indo lá, tipo, não fui com expectativa de performance, porque não tinha como. Eu sou bem realista, assim. Não é nem... Depois de Kona, você meteu um cruze, não tem como ter o corpo que aguenta. Se você não treinou, não fez específico, assim, eu fui com um grupo grande, o pessoal tava treinando há 3, 4 meses, assim. No treino eu já falava assim, vocês vão me esperar, né, quando chegar no acampamento. Então eu já sabia que ia ser mais... Eu fui preparada pra fazer algo mais lento, enfim. Você é exigente no trabalho, no business também? Também. Com você ou com a equipe, com todo mundo? Eu sou comigo e sou com o time também, claro. Mas acho que assim, tem expectativa que as pessoas, elas mesmas se puxem, assim. A gente gosta de pessoas com cabeça empreendedora, pessoas que estão insatisfeitas, inquietas, assim, que se incomodam. Ainda mais quando você está falando uma área que precisa resolver problema, assim. Você precisa sentir a dor de quem está resolvendo problema, a dor do restaurante, assim. É quase como se colocar no lugar dele. Porque assim. Você tem 2 clientes, o restaurante e o consumidor que compra comida no restaurante. Tem 3, né? Porque tem um entregador aí também, né? A gente entregador. fala lá que são 3 stakeholders, assim. Sim. E daí tem muitas coisas que eu preciso equilibrar, assim, a experiência entre os 3, assim. Então, eu sou exigente, mas assim, não é aquela... É uma expectativa que eu tenho, de certa forma, do time e eles acabam correspondendo, assim. Não é que eu cobro, eu trabalho muito bem, assim, liberdade pro time. É um pouco... A cultura lá é muito essa, assim. Tá. Então, tinha um movimento dos entregadores, né, se rebelando. Teve até um entregador que virou sindicalista, que fez um vídeo lá no cinema. Você deve ter visto isso, foi bem divulgado. Como está essa questão? E o iFood, obviamente, como líder do negócio, virou a vitrine da reclamação, como o McDonald's quando tem alguma manifestação capitalista. Vamos quebrar a McDonald's porque é americano. Essas besteiras que essas pessoas fazem. Como está essa questão? Já foi equalizado? Já está resolvido isso? Resolvido, acho que é um pouco forte. Assim como tem o meu time que olha para experiência de restaurante, a gente tem um time que olha para clientes, a gente tem um time que olha para entregadores. Tá.
E a gente começou uma agenda com entregadores, um fórum mesmo de trazer entregadores, discutir junto, melhorias, modelos de trabalho, o app, enfim, entender as dores deles e melhorar isso. Então tem isso e tem uma agenda política também que rola em paralelo, assim, o iFood. Porque a gente tem que entender o seguinte, é uma puta geração de receita para uma pessoa, realmente equalizar, mas a gente não pode falar que esses aplicativos, os Ubers da vida, os iFoods da vida, isso são recursos, isso é empregabilidade, isso é trabalho, não é emprego, mas é trabalho. A pessoa está trabalhando, está gerando receita, complementando a receita em casa, ou é a fonte de renda que ela tem para deixar comida dentro da mesa de casa. Então, é muito fácil criticar, sem entrar em questões políticas aqui, né? Mas dentro dessa equalização de cada um ganhar o seu espaço ali dentro, mas a gente tem que valorizar sempre porque isso é trabalho. Né? É onde gera a comida dentro de casa, enfim, só para... Sim. Tem pleitos diferentes lá, assim, mas o que a gente vê, assim, a maioria dos entregadores, eles querem esse modelo de trabalho, eles querem flexibilidade, eles querem, enfim, quem quer alguma coisa um pouco mais quadrada e tem oportunidade para isso, buscar outros modelos, assim. Então, mas enfim, melhorou essa relação? Não, a relação, a gente tem melhorado, a gente tem olhado para benefícios, a gente tem olhado para bastante coisa. Assim, tem muito para... Não é que tá bom, assim, sempre tem um espaço. A empresa também é crítica, não é só Thaís. Mas o Iron também tem sempre espaço para melhorar? Não, tem sempre o short também tem sempre espaço para melhorar, no Olímpico também, a gente sempre... É por isso que a gente continua, né? Exato. E eu sempre falo, por que eu corro maratona? Já fiz triatlon, mas como eu nadava muito mal, desisti. Por que é tão legal correr maratona ao fazer um triatlon? Porque é um negócio difícil. Quanto mais difícil, mais quando você acaba e fala, consegui. Eu imagino que a tua cadeira no iFood é uma cadeira difícil. Quando você consegue fechar lá um mês com um índice de qualidade elevado, fala, consegui, é difícil, mas puta, é a sensação do prazer, né? Consegui. É a conquista, né? O cruce, são 3 dias, puta, eu consegui. Eu dominei esse negócio chamado cruce. Não tem isso? Tem isso sim. Tem muito isso. E agora, ir pra frente? O que você tá trabalho? Pensando? A gente aqui fala de performance na vida geral. Performance SA. Não, ano que vem ainda tá um pouco em branco. Agora tô recuperando a lesão no pé. Não é nada sério, mas acho que pro ano que vem vai estar tudo bem. Devo fazer um Iron no segundo semestre. Tá. Quando é isso, assim, gente? Você vai querer voltar? Não adianta. Foi uma vez, assim, mas, enfim, acho que é disputado, é difícil de ir. Vamos ver como vai ser. Então, devo fazer um Iron no segundo semestre, não sei onde. Preciso conciliar aí com a agenda de trabalho, isso é verdade. Antes, devo fazer, acho que faz 70.3 até lá. Não sei quais. Ainda Floripa, com certeza, no começo do ano. E daí vou encaixando. E trabalho? Trabalho tem muito problema para continuar resolvendo. Acho que continuar com o mesmo escopo aqui, enfim, por mais um tempinho. Tá bom. Olhando para trás, a gente falou, né? Olhando de futuro e olhando para trás, alguma coisa que você se arrepende, alguma coisa que você tenha feito diferente, que a gente está chegando no final já desse papo. O que eu teria feito diferente? Eu brinco, né? Quando era pequena, minha mãe me colocou pra nadar e depois me tirou e pôs no balé, né? Hoje eu olho e falo assim, poxa, meu balé, mas brincadeira, eu amo a dança, né? Mas acho até um pouco do que eu disse, né? Acho que em alguns momentos da carreira você desbalanceia totalmente, né? Eu, por exemplo, eu tô acostumada a treinar na hora do almoço, mas tem dias que eu não consigo treinar na hora do almoço, que eu emendo reunião o dia inteiro. Chega no meio do dia, eu tô muito cansada. Sim. Essa quebra, às vezes parece, nossa, você treina no meio do dia... É uma esvaziada que eu dou na cabeça que ela é importantíssima, ela melhora muito a qualidade das minhas interações depois disso, assim. Então, eu não faria mais essa troca de deixar de ter objetivos nos dois, na vida pessoal e na vida profissional. E acho que, óbvio, tem momentos que desbalanceia para alguns lados, assim, beleza, pontualmente, assim, mas como rotina e como dia a dia, não. Tem que seguir o que tá lá. Então, teve aquele momento na minha carreira que fiquei muito tempo, acho que olhando só mais pro trabalho, abri um pouco mão do esporte. Eu não faria isso de novo. Balé, última pergunta. O balé é super delicado, apesar de ter muita força. E o triatlon é bruto. É pancadaria na água, o pedal é
É que eu jogava futebol, né, também, né? Pra dar uma equilibrada no balé. Você não pretende voltar ao balé em um dia? Olha, eu amo dançar. É difícil, então, eu tava até contando naquela época, né? Que o balé, tipo, você tá sempre se preparando pra uma apresentação. Não tem um lugar que você só vai e dança todo dia e tem um horário flexível. Até tem, mas daí não é balé clássico, assim. Era até meu plano agora, pra esse off-season, agora, os dois últimos meses, o último mês do ano, né? Em janeiro, dançar forró, outras coisas assim. Mas com o pé machucado, acho que não vai dar. Eu continuo gostando muito de dança. Eu amo yoga também, fiz tempo de fazer yoga, mas assim, de fato, 4 esportes. Você não inclui mais um ou dois. Nem por tempo e nem por corpo, assim, nada aguenta. Então. Legal. Thaís, obrigado. Acabou, passa rápido, né? Sempre falo se passa rápido. Mas o papo é bom, a gente tem trazido gente de qualidade, então tem muita história para contar, mas a gente acabou. Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigada. Boa sorte na agenda de trabalho e de prova, e de Ironmans. Boa, obrigada. Gente, obrigado pela audiência. A gente tem mais temporada de Performance SA. Um beijo para vocês.